Olá, meus irmãos. Estamos aqui mais uma vez reunidos nesse ambiente virtual do Grupo Espírita Francisco de Assis. Esse ambiente que nos traz tanto amor e tanta energia boa. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós vamos ouvir a querida Rosália Romão, do Centro Espírita Discípulos de Jesus, discursando sobre o tema "Tudo que eu consegui é meu, não divido nada com ninguém". E para nos ambientarmos, vamos agora fechar os nossos olhos e levar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso irmão, e toda a espiritualidade amiga da Casa de Francisco. Vamos agradecer por estarmos aqui hoje reunidos para ouvir e aprender um pouco mais dessa doutrina que tanto nos orienta e nos acalenta nesses momentos tão difíceis que estamos vivendo. Vamos pedir que Deus mande toda a energia positiva para aqueles irmãos que encontram-se doentes do corpo e da alma. Que esteja conosco, agora e sempre, assim seja. Olá, pessoa querida. O meu nome é Rosália Romão. Eu sou do Centro Espírita Discípulos de Jesus, em Campo Grande, aqui no Rio de Janeiro. E para mim é uma alegria, como diz o cientista Carl Sagan, uma alegria dividir esse mesmo tempo e esse mesmo espaço com você e essas reflexões sobre a atualidade à luz da doutrina espírita. O tema é bastante desafiador. Tudo o que consegui é meu. Não divido nada com ninguém. Tudo o que eu consegui é meu. E eu não divido nada com ninguém. O que isso diz sobre o nosso estar no mundo? E o que isso diz sobre o nosso ser no mundo? É isso que a gente vai tentar desenvolver um pouquinho nessa conversa informal, afetuosa e, acima de tudo, uma conversa embasada nos nossos preceitos doutrinários. Quando a gente reflete inicialmente nessa frase, nós voltamos um pouquinho no tempo, chegamos ao início do século XX, em que a juventude mundial está assim muito desanimada, porque acreditava que lutar pelo seu país, lutar pelos seus ideais, guerrear, matar pessoas, era o que podia se fazer de melhor para o seu país, para a sua comunidade. Era uma juventude saída da Primeira Grande Guerra, que envolveu vários países do planeta e ditada pelo consumo, ditada pelo capitalismo, cada vez mais desenfreado e buscando duelo entre o ter das pessoas, Esses jovens voltaram para os seus países assim dispostos a ressignificar as suas existências. E os jovens estadunidenses procuraram maneiras de repensar o dinheiro, de repensar o consumo, de repensar o tempo. E aí surge a expressão coletiva tempo é dinheiro. Como otimizar o seu tempo lucrando com esse tempo, angariando posses. E surge a ideia American Way of Life, no início do século XX. Estilo americano de viver, ou seja, os que os franceses chamavam de o bon vivant. Nos Estados Unidos, o bon vivant não era aquele que apenas se beneficiava dos lucros dos seus pais, dos seus avós, mas aquele que trabalhava para lucrar, trabalhava para o lucro. Afinal de contas, tempo é dinheiro. Esse estilo americano de viver é um estilo rápido, prático e fácil. E de que maneira ele se desenvolve? Se desenvolve num trabalho intenso e se desenvolve, em contrapartida, com uma má alimentação. Hoje a população dos Estados Unidos é a população mais obesa do planeta. E a alimentação ela está intimamente relacionada a como você utiliza o seu tempo. Olha que interessante.
o American Way of Life, esse estilo rápido, é rápido para você comer. Então você não perde mais tempo fazendo a sua comida. Você cria o fast food, comida rápida. Em vez de você falar 2 hambúrgueres, alface, queijo, molho especial, cebola, picles, um pão com gengibre, você pedia número 1, número 2. E o lanche estava pronto. Fast food. Para você não perder tempo dentro de um restaurante, porque tempo é dinheiro, é inventado o drive-thru, né? Você passa com seu carrinho, compra o seu lanche rapidinho e vai comendo pelo caminho. Afinal de contas, tempo é dinheiro. Surge também ali na década de 20, durante o estilo americano de viver rápido, prático e fácil, os drive-in. Você não perde mais tempo entrando num cinema. Você assiste ao filme dentro do carro. Porque tempo é dinheiro, né? E a única expressão que surge exatamente para você gastar o tempo são as esposas desses grandes empresários estadunidenses que vão ganhar ali de presente um lugar onde elas possam comprar. Onde eles não podem perder tempo, elas vão desperdiçar o tempo, que é o shopping, onde se compra. Já repararam que no shopping, por exemplo, não tem relógio? Ainda que vocês entrem em uma relojoaria, os relógios não vão estar marcando o mesmo tempo, porque o shopping é um lugar feito para você perder tempo e perder tempo consumindo. Olha que interessante. Então, essa teoria, que é uma teoria que surge nos anos 1920, que foram anos assim gloriosos, né? Até a quebra da Bolsa de Valores de Nova York no ano de 1929, em que os Estados Unidos produzem tanto que não há quem consuma no mundo inteiro e atinge diversos países, inclusive o Brasil, que era o maior vendedor de café para os Estados Unidos. Olha que interessante. E o café era a bebida mais importante dos Estados Unidos. O café e a Coca-Cola, né? O happy hour, ele surge nesse período da década de 1920, porque de segunda a sexta você trabalha. E de sexta a domingo você se diverte. A hora feliz é sexta-feira às 6 horas da tarde. Então são muitas questões que nos envolvem culturalmente nesse espaço do ter que nos levam a pensar: tudo que eu consegui é meu. Porque nós estamos enraizados numa cultura em que a gente precisa produzir para existir. A gente precisa consumir para ser aceito. Do ponto de vista material, tudo que eu consigo é meu. E se eu consigo, o outro também pode conseguir. Olha que interessante, né? É uma visão que a gente tem visto bastante também perpetuando no nosso país, que é uma visão meritocrática, né? Não, se eu posso, eu consigo, né? Se eu estudar, eu vou chegar a todos os lugares. E a gente vê que na prática não é o que tem acontecido. Na nossa prática social, na nossa dinâmica social, hoje no Brasil, por exemplo, em tempos de pandemia, nós estamos vendo um avanço da miséria, né? Muitas pessoas precisando de um auxílio emergencial para comer. O mapa da fome tem aumentado cada vez mais. Em contrapartida, o Brasil ganhou 11 novos bilionários, né? 11 novas pessoas que ganharam muito dinheiro nesse contexto de pandemia. E a gente fica pensando onde, como a gente pode refletir sobre essa distribuição de renda, né? E quando eu falo isso para vocês, meus amigos, não é para a gente pensar assim sob pontos de vistas dualistas, né? Porque a gente está aqui tentando refletir sob uma ótica espiritual, para além da ótica material, né? Que faz com que a gente pense por que poucos têm muito e por que muitos não têm nada. E aí a gente reflete isso de uma maneira materialmente falando a partir de ideologias, né? A ideologia liberalista nos diz que a gente tem sim o direito de ter a nossa propriedade, a gente tem sim a liberdade da gente escolher como quer conduzir a nossa vida. E as ideologias que a gente chama mais de socialistas são ideologias que dizem que se há riqueza para todos, elas precisariam ser partilhadas em abundância.
pela ótica espiritual, nós precisamos refletir como a gente conquista o passo além do tudo que eu consegui é meu. Materialmente falando, nós estamos refletindo ainda no século XXI sobre duas pontas, as pontas capitalistas e as pontas socialistas. Então, por exemplo, alguém que tem uma visão única, exclusiva liberal, única, exclusiva capitalista, vai falar para a gente, olha, Rosália, você tem razão, tudo que eu consegui é meu e faz parte da minha liberdade de escolha, dividir ou não dividir com o outro. E dividir como eu quiser que seja dividido. E o meu amigo socialista vai dizer, olha, Rosália, tudo que a gente consegue socialmente. Aquele jovem morador de comunidade está passando por situações muito difíceis nesse período de pandemia. Tem que trabalhar, tem que cuidar dos seus irmãos, não consegue estudar no horário da escola, tem que esperar a sua mãe chegar, muitas vezes tem que dividir o celular à noite com seus outros irmãos para fazer os seus trabalhos, enquanto o jovem mais abastado tem continuado a estudar, tem um horário fixo para estudo, tem mais acesso, mais tranquilidade, tem o seu quartinho com ar-condicionado. O mundo material é muito injusto. Então, tudo que eu consigo é em cima dos estropiados. E é preciso fazer uma redistribuição de renda para que a gente viva um país mais justo, um planeta mais justo. Mas eu convido a você, meu amigo e minha amiga, nesses 10 minutos iniciais, a pensarem comigo sobre a ótica da imortalidade. Vamos pensar por uma outra via de conhecimento, uma outra via que nos faça refletir e amar cada vez mais a sabedoria, né? Filosofia, o amor à sabedoria, que a gente procure cada vez mais refletir sobre a sabedoria universal, a sabedoria espiritual, além da sabedoria universal. No livro Um Homem Integral, existe um capítulo chamado Insegurança em Crises, que a Joana de Ângeles fala sobre períodos de crise. E ela diz que o período que nós estamos vivendo agora, que é um período de transição planetária, né? É um período em que as crises de autoridade, que são crises que a gente enxerga em qualquer momento da história, elas estão muito perceptíveis. Então, a crise de autoridade, e quando a gente pensa em autoridade, a diferença entre autoridade e autoritarismo é que o autoritarismo não repensa as suas atitudes de liderança. Eu sou assim e pronto, né? E a autoridade não. A autoridade, ela procura agregar, ela procura legitimar falas, ela procura ouvir. É uma liderança contemplativa, mas muito mais do que contemplativa, né, no sentido de contemplar as ideias da sua sociedade, é também uma liderança operante. Olha que interessante. Quando a Joana de Ângeles ela diz que a autoridade ela está em crise, e a palavra crise é bem lembrada pelo espírito de Bezerra de Menezes, né, que vem do latim crisis, que significa oportunidade. A oportunidade da gente repensar a nossa autoridade é a gente refletir sobre as nossas formas de ensinar e de aprender no planeta, no espaço e no tempo em que nós estamos atuando. Na casa espírita, qual é a nossa função histórica nesse momento? A gente precisa refletir sobre isso. Nesse momento de pandemia, qual é o papel do espírita? Meus amigos, o papel do espírita, a função do espírita hoje é a gente procurar o diálogo, refletir sobre esse diálogo, mas procurar esse diálogo com o coração aberto, com um coração esperançoso, entendendo que aquele que chega até nós, virtualmente, principalmente, porque a maioria das casas espíritas não parou de fazer os seus trabalhos de atendimento, né? Já dizia o sociólogo Betinho, quem tem fome tem pressa.
Os trabalhos de atendimento espírita continuam, né? Mas essa parte da divulgação da doutrina espírita, a gente precisa fazer com muito cuidado, a gente precisa fazer com olhar atento, a gente precisa fazer saudando aquele que chega, como um espírito imortal que tem muito a nos ensinar. Nas redes sociais a gente tem feito o costume de fechar, né? Fechar portas, nos fechar em bolhas. Olha que interessante, né? E a função do espírita, eu não estou falando do espiritismo, porque as funções do espiritismo elas são inquestionáveis, elas são tão grandes, né? E a gente vai tratar dessas questões na nossa conversa, mas a minha função, a sua função enquanto espírita, quanto aquele que estuda a doutrina dos espíritos, é uma função histórica de diálogo. De diálogo. Porque o espiritismo ele nos chama para ação o tempo inteiro. Com empatia, né? Sem ingenuidade. Sem ingenuidade. Mas com muita vontade de mudar aquela realidade que a gente está atuando. Quando a Joana diz para nós que essa crise da humanidade ela está sendo provocada por uma desumanização das criaturas, é para a gente refletir bastante sobre isso. O desafio do tempo hoje é a gente humanizar as criaturas. E nós temos tido muita dificuldade. Muita dificuldade. Os espíritos nos informam, cuidem do corpo e do espírito, né? Joana de Ângeles diz, e o músico espírita Carlos Faria escreve uma música muito linda, o Ariovaldo Filho também, quando diz que o corpo é um instrumento divino do bem no trabalho em busca da paz. Procurar cuidar do nosso corpo e do nosso espírito, nos alimentarmos moralmente, para nos alimentarmos cada vez mais espiritualmente, é o grande desafio do espírita no mundo hoje. Para repensar essa frase que mexeu muito comigo. Tudo que eu consegui é meu? Em vez da gente afirmar, a gente precisa se perguntar, né? Tudo que eu consegui é meu. E por ser meu, eu não divido nada com ninguém. Amigos, amigas, pessoas queridas, partilhar faz parte de toda a lógica do cristianismo. O conhecimento e a felicidade estão na partilha. Quando Kardec pergunta aos espíritos, né, na questão 922, a felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. O que basta para a felicidade de um constitui a desgraça do outro. Olha a reflexão que Kardec está fazendo nesse momento. Bom, se a felicidade relativa ela significa o que eu penso de felicidade diferente do que você pensa de felicidade, porque minha ideia de mundo é diferente da sua, ele continua. A gente precisa refletir. Talvez o que me faça feliz não te faça feliz, né? No mundo que nós vivemos, em que muitos estão vivendo uma situação confortável, talvez essa situação excessivamente confortável possa estar atingindo outras famílias que não têm os recursos, materialmente falando. Então, a felicidade de um é a infelicidade do outro. Mas o Kardec ele vai além. Inteligentemente, ele faz a seguinte pergunta aos espíritos: haverá, contudo, alguma soma de felicidade que seja comum a todos os homens? E os espíritos respondem: com relação à vida material, é a posse do necessário. Com relação à vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro.
meus amigos, posse do necessário. Olha que interessante para a gente refletir. Posse do necessário. Eu tenho um educando lá na nossa juventude, Heloísa Helena, que uma vez nós conversávamos sobre dinheiro, né, sobre a vida material, e o Emmanuel falou para a gente assim, eu queria ter muito dinheiro. Aí nós falamos, por quê? E ele ficou repetindo 5, 6, 7 vezes para ter mais dinheiro, né? E qual o objetivo de você ter mais dinheiro, né? E aí ele ficou pensando, e aí alguns anos depois eu brinquei com ele, porque ele estava com um discurso totalmente diferente, sabe? Tinha entrado numa universidade, estava com um discurso totalmente diferente. E aí eu brinquei com ele, falei, Manuel, lembra quando você falava isso? E ele falou para mim, pois é, né? Mas qual seria o sentido? A gente precisa entender isso, meus amigos. O que a gente quer quando a gente compra determinada coisa, determinada coisa material? Isso realmente vai nos trazer felicidade? Nossa felicidade está nisso, né? Quando os espíritos dizem que é a posse do necessário, nós precisamos pensar, mas pensar com muita honestidade. Não pensar falando, se eu pensar dessa forma vão achar que eu sou isso, se eu pensar dessa forma vão achar que eu sou aquilo. Não importa. A gente precisa refletir com muita sinceridade o que é o necessário para a gente viver. O que é o necessário para que a gente se sinta confortável na Terra. E a partir desse conforto na Terra, como que a gente vai estruturar a nossa espiritualidade, a nossa felicidade moral, a nossa felicidade espiritual, né? E os espíritos respondem, olha que interessante, a fé no futuro e a consciência tranquila. Meus amigos, não dividir seria até, poderíamos dizer, contrário a essa resposta. Não é nossa responsabilidade salvar a Terra, mas é a nossa responsabilidade fazer a nossa parte. Joana de Ângeles, nessa página, ela diz que nós ainda precisamos e precisaremos durante muitos anos de educações mais militarizadas, de educações que estimulem um rigor e uma disciplina, para que a gente aprenda. Olha que interessante. Interessante, né? E depois ela fala, a Terra ainda precisa tanto, mas a Terra já vê das potências de aprender filosoficamente, como a gente aprende com a doutrina espírita. A filosofia, o amor à sabedoria, pensar quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou, vai facilitar, meus amigos, que a gente entenda cada vez mais que a gente está aqui para essa felicidade que os espíritos propõem para nós, para essa consciência tranquila de saber que nós fizemos o melhor que a gente podia, da maneira que a gente podia. Essa felicidade da posse que é o necessário. Rever o que nós temos e tirando cada vez mais as nossas cascas sociais. Por que eu consumo isso? Será que eu preciso disso para ser aceito? Será que eu preciso daquilo para ser aceito? Meus amigos, fala-se muito em críticas ao consumo e ao dinheiro desenfreado. Eu faço o convite para todos vocês a refletir. Se não existisse dinheiro, estaríamos ou não nessa situação? O que está por trás de todas as estruturas de poder e de condicionamento das pessoas na Terra, dos 7,5 bilhões de pessoas na Terra, é o egoísmo.
que os espíritos já nos apontam como, ao lado do orgulho, um dos grandes males da humanidade. Esse egoísmo que no mesmo século XX que está ativando o seu modo consumir, é pensado por Freud, pela psicanálise, como um dos caminhos da gente lidar com a sociedade. Freud estuda sutilmente, meticulosamente também, o id, o ego e o superego. O id, a minha identidade, quem eu sou, e o ego, como eu me porto socialmente. Olha como o ego é importante. Outros filósofos e psicólogos e terapeutas falam sobre o ego. William Reich diz que o ego ele é uma gota no oceano. É o que faz com que a gente seja a diferença, mas que a gente entenda que pertence ao oceano. Olha que interessante, que poético, que direto, que bonito. O ego é importante. A gente não deve falar mal do ego, a gente deve aprender com ele. A grande questão é quando a gente cultua em demasia esse ego. É o egoísmo, o culto ao ego. O que está estruturando as nossas relações, encarnações é o egoísmo. Esse egoísmo estrutural e estruturante. Antes mesmo da gente falar de racismo, de classismo, de machismo, de sexismo, através da doutrina espírita, sob a ótica da alma. Sabe? Dessa alma que está encarnada na Terra. E, acima de tudo, sob a ótica da vida espiritual imensa, pluridiversa, pluricapaz, pluripotente, a gente precisa pensar nesse egoísmo que tem estruturado as nossas relações. É esse egoísmo que anteriormente, a questão 922, que fala sobre felicidade, posse do necessário, materialmente falando, consciência tranquila e fé no futuro, espiritualmente falando, nós temos da questão 913 a questão 917 um grande tratado sobre o egoísmo. Que nós e o nosso compromisso com a causa espírita deveríamos acessar nesse momento. E posteriormente, o homem de bem. É tudo um encadeamento cuidadosamente tratado pelos espíritos. Falamos de egoísmo, trazemos como é esse homem de bem na Terra, que é diferente do bom vivant, que nós começamos a nossa fala. Quem é o homem de bem na Terra? Aquele que luta por justiça, por amor, por caridade. Aquele que tem no amor a sua bandeira. Aquele que está além das lutas materiais, porque ele reconhece o outro pela ótica do espírito. Aquele que vai refletir sobre esse pensamento. Tudo é meu? E vai fazer essa pergunta. Eu não devo dividir nada com ninguém? Porque conhece o mundo com outro olhar. Porque lança para o mundo o olhar da espiritualidade. Meus amigos, minhas amigas, dessa casa tão bacana que tem me acolhido, sempre acolhido as reflexões, nós precisamos realmente pensar, refletir sobre as questões materiais, o conforto, a qualidade, como seria bom o mundo se todos tivessem acesso ao conforto que a gente já tem. Admirar o outro é muito importante. Recentemente eu ouvi de um amigo muito querido, Rosália, as pessoas não têm inveja do que eu tenho, de mim. As pessoas não têm inveja de mim. As pessoas têm inveja do que eu tenho. As pessoas têm inveja do resultado, mas elas não sabem o processo. A doutrina espírita não é condenatória. A doutrina espírita nos propõe, através dos 5 livros que a gente denomina básicos,
e através de toda a bibliografia que segue, é a gente repensar o nosso estado na Terra. Repensar o nosso egoísmo na Terra e transformar esse nosso egoísmo na Terra. E para finalizar o nosso estudo, eu gostaria muito de pensar o que Jesus faria, o que Jesus traria, o que Jesus traz para nós, para que nós encaremos esse momento para além do que as nossas ideologias terrenas vêm nos propondo, né? Como uma terceira via de acesso. Nós estamos no Abril Indígena, enquanto nós estamos gravando essa palestra, e eu, como professora de História, tenho tratado sobre essa temática com os meus alunos. E recentemente eu li um livro de um indígena da tribo Krenak, a Cabeça d'Água, em Minas Gerais, o Ailton Krenak, que ele escreveu um livro chamado O Amanhã Não Está à Venda. E dentro desse livro ele vai dizendo, né, sobre as resistências dos indígenas ao longo do tempo, de como os indígenas veem na natureza a sua família, de como a felicidade está no compartilhamento entre os povos indígenas. E em determinado momento ele diz: vejam a terra. A terra é nossa mãe. A terra que vocês ocidentais, vocês homens brancos, chamam de mãe. O que vocês têm feito com a sua mãe? Olhem para a terra, novamente, como a sua mãe. A terra tem regenerado. A natureza tem promovido transformações impressionantes em pouquíssimos dias. Novos biomas, animais que já não estavam sendo vistos há bastante tempo, montanhas. A natureza regenera. E a maior lição da natureza nesse momento de pandemia foi dizer para nós: filho, silêncio. Esse é o convite que eu faço para vocês. Porque esse sempre foi o convite de Jesus para todos nós. Diante de qualquer situação, diante de qualquer mensagem que chegue até nós, filho, silêncio. Observe. Procure entender o olhar do outro que pensa diferente de você. Construa pontes. Saúde esse outro que chega até você, independente de como esse outro chega até você. Reflita sobre essa chegada. Faça a esse outro perguntas abertas. Como você está? E não como eu quero que você seja. Olha que interessante. Exercite com esse outro que chega e pensa diferente de você uma escuta ativa. Uma escuta ativa. Era o que Jesus sempre fazia. A cada um que se aproximava. Era o que Jesus fazia. Observar esse outro, exercer com esse outro uma escuta aberta. A gente vai aprender mais e a gente vai se desarmar. Não é imoral a gente batalhar para conquistar o que a gente deseja. Mas definitivamente não é espírita a gente desejar que o outro esteja em uma condição inferior do que a nossa. É para isso que nós estamos aqui. É para refletir sobre o compartilhamento. É para sermos sedentos de justiça. Que a justiça verdadeira a gente ainda não conhece, mas que a gente esteja cada vez mais dispostos a conhecer. Definitivamente, na Terra, enquanto Rosália, nada é, tudo está. Que mundo eu quero deixar
para quando eu voltar nas próximas encarnações. São reflexões constantes que eu tenho feito, que eu convido você a fazer. Se a nossa função histórica é a função de Jesus, que é uma função orgânica, é uma função de coração para coração, que fique bem nítido em cada um de nós que a gente precisa cumprir o nosso papel na Terra. Enquanto espíritas, esse papel é de agregação. E esse papel é de repensar o nosso estar na Terra, sob a ótica da imortalidade. Um grande beijo, fiquemos todos com Deus e que sejam de muita alegria, de muita reflexão os dias que nos seguem. Para além de tudo que a gente já acredita, vamos ir além. Vamos pensar em Jesus. Vamos pensar na vida de Jesus. Vamos pensar o que Jesus faria se estivesse na Terra. Vamos pensar em toda essa proposta observadora que a gente tem aqui na doutrina dos Espíritos. Toda essa reflexão, que é uma reflexão tão importante, de alegria, de abundância, de certeza que nós já estivemos aqui, temos as nossas responsabilidades com a humanidade. Nada é por acaso, mas nada é punitivo. E a gente precisa continuar. Um grande abraço, fiquemos todos com Deus e até breve. Do livro Verdade e Amor, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, Espíritos Diversos, edição da Federação Espírita Brasileira. Capítulo 6, que tem como título Mensagem para Jesus. Enquanto a terra sofre, luta e descansa, e o homem atribulado se exaspera, guardamos-te a presença e a vida na lembrança, cantando o teu Natal perante a nova era. A tua proteção é luz que não se altera, no tempo que se foi e no tempo que avança. Cada hora contigo é nova primavera, em floração de fé e lauréis de esperança. Glória a Deus nas alturas, canto inesquecível. És tu, mestre do bem, que te abaixas de nível, trazendo paz no amor aos tutelados teus. Natal, embora dores, pronúncios de guerra, nós chamamos Jesus sobre as armas da terra, procurando contigo a integração com Deus. Maria Dolores.